Fala, seus fora da curva! Estamos começando mais um podcast do Tudo é Negócio, o seu podcast do empreendedorismo. Então já se inscreve no canal, já fortalece a gente aqui. Toda semana estamos trazendo convidados de peso. E eu sou o Matheus Galdense. Eu sou Vinícius Ereni. Queria agradecer os nossos patrocinadores. Cervejaria Germânia, com você nos momentos felizes, nosso patrocinador master. Eurico Imóveis, Vinhedo, Valinhos e Jundiaí. Venda, locação, tudo que você precisa. A imobiliária que mais tem imóveis cadastrados na nossa cidade. Não é, Vinão? É isso aí, mais de 5.000 imóveis aqui em Vinhedo, Valinhos e Jundiaí. Eurico é referência. É isso. Fênix Consultoria tá querendo dolarizar seu dinheiro, investir fora do país, não sabe como, sem burocracia e com parceiro 100% confiável? Dá um toque na Fênix Consultoria. Temos também a AG Antecipa, é uma antecipadora de recebíveis com juros mais acessíveis do que os grandes bancos aí que se encontram no mercado, né? Também tem mais de 20 anos de história. Todos os parceiros do Tudo é Negócio são parceiros que a gente conhece, fez negócio ou vai fazer uma hora, né? Então a gente tem uma curadoria bem legal, justamente para estar indicando bons parceiros para vocês também. Temos também a Consolatio, essa que estamos usando, certo? Roupas com tecnologia, que não precisa passar, 100% tecnológica e parceiras do Tudo é Negócio também. Tudo é Negócio 15% de desconto para você que está nos acompanhando ficar bem vestido, bem trajado com a Consolatio aí também. E temos também a Kali Studios, esse espaço que estamos gravando, produzindo esse podcast, ele está disponível para locação, tá? Para podcast, gravação de conteúdo, fotografia. Então, fica à vontade aí. Agradeço a todos os nossos parceiros, todos eles encontram o link aí na descrição desse vídeo. Galera, hoje vamos conversar com o fundador de uma empresa que influenciou muito, né, na minha vida. Vou contar aqui para vocês. Eu tava me segurando para não falar para ele aqui antes de começar o podcast, né? Porque eu queria falar justamente durante o programa para ter uma reação normal. E esse ano a gente completou 10 anos do restaurante japonês que a gente tem, né? O Kato, para quem não sabe, segue lá já no Instagram também. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de comer um temaki na minha vida, que eu me lembro até hoje, que foi uma coisa que mudou minha vida, foi na temaqueria Max Place. Que bacana. E hoje temos a honra de conversar com o fundador. Então, gente, apenas a maior rede de temaqueria da América Latina. Eles contam com hoje, se eu não me engano, 27 unidades, tá em plena expansão, tá indo abrir em lugares maravilhosos que o diretor de expansão já contou aqui. E também começou em 2006. Olha quanto tempo já estão no mercado. Bom, com vocês, seja muito bem-vindo, Gustavo, fundador da Max Place. Toja Fracchia? Fraquia. Fracchia. Italiano. Ele é uruguaio, descendente de italiano. É. Então seja muito bem-vindo, Gustavo, aqui no nosso programa Tudo é Negócio. Muito obrigado pelo convite de vocês. Tá, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Cara, sensacional, Gustavo, te receber aqui. Porque, pô, a Max Place, ela foi referência, né, da comida oriental, o temaki, né? Ajudou a popularizar o temaki no Brasil, cara. Ah, não tenha dúvidas. Nós É. estamos desde 2006. Nós treinamos praticamente a grande maioria dos sushi que existem hoje em São Paulo. Sim, porque saindo do Max Place para outros trabalhos, eles continuam trabalhando e foram treinados de zero. Continuou na área, Continua né? na área, continua na área. Então nós, digamos, temos uma boa história de expansão da comida japonesa em São Paulo, certo? Tá? Claro que tem outros players, sempre teve, mas Max Place sempre foi assim, esteve na vanguarda, sempre criando novos sabores. Que seja de temaki. Tendências, né? Sim, exatamente. Tá? E somos, graças a Deus, uma referência. Tá? Sempre que as pessoas procuram temaqueria, o primeiro que elas pensam na Max Place. Isso é bom. E sua história é foi. bem legal. Bem Cara, legal eu mesmo. lembro que com uma professora da escola, eu tinha uns 14, 15 anos, eu lembro até hoje, a sensação, ele geladinho, a caixinha, a embalagem, toda a experiência. Que bom, que ótimo. E ó, isso já fazem 15 anos. Pois é. Nós estamos há 19 anos, né, no mercado. Somos também a mais antiga temaqueria, tá certo? Então nós temos uma rica história e uma evolução, tá certo? Para
mais 20 anos no mínimo aí de crescimento, graças a Deus. Cara, é muito interessante, o Gustavo, você falou da profissão Sushi Man, cara. Popularizar isso também não é fácil, cara, é uma mão de obra muito específica, a gente vai entrar um pouco nisso. Uhum. Mas antes, queria que você contasse como surgiu aí, da onde que veio a ideia, porque não era popular, a comida Claro. japonesa sempre foi algo bem elitizado, né? Uhum. E como é que foi o começo, a ideia de onde surgiu para conseguir construir isso e desconstruir também o que era comum da comida japonesa, né? Aham. Como que um uruguaio trouxe a comida japonesa pro Brasil? Pois é. Então, tá com tempo aí? Ó, fica à vontade. É assim, tá? Empreender é aterrissar um sonho, né? Tá? E meu sonho não era ter um restaurante japonês. Meu sonho sempre foi ter uma rede de franquias. Eu trabalhei durante muitos anos numa empresa japonesa de franquia chamada Kumon, Kumon Instituto de Educação. Global, se eu não me engano, né? Global, sim, sim. É uma empresa com mais de 3 milhões de unidades, para você ter uma ideia, certo? E me encantei pela franquia. E isso estamos falando antes da lei de franquia. Lei de franquia de 95, entrei no Kumon em 89. Então, nós começamos a trabalhar com coisas que a lei de franquia depois iria incorporar. Ou seja, que nós tínhamos muita experiência em relação a ser um franqueador, certo? Então, o meu objetivo sempre foi esse, ser um franqueador. Então, eu comecei a tentar descer esse negócio, descer essa ideia, e inicialmente eu comprei uma rede de franquias de cursos de informática para crianças, certo? E tive meus franqueados, 10, 15, fui crescendo, até que a internet resolveu entrar e praticamente eliminar todas as empresas que vendiam cursos, tá, de informática para crianças. Mas foi uma boa evolução. Eu deixei essa empresa, certo? Fiquei algum tempo, minha área era acadêmica na época, professor universitário de matemática, estatística. Aliás, eu vim para o Brasil para estudar, eu fiz um mestrado em estatística na Universidade de São Paulo, certo? E me dediquei a essa área acadêmica, mas na minha cabeça sempre, eu quero ter uma rede de franquias, certo? Eu sei ser franqueador, eu sei o que um franqueador necessita, que precisa para ter sucesso. Essa era a ideia na minha cabeça. E, eventualmente, em 2006, eu abri um restaurante com uma marca. A minha ideia era, bom, vamos ver se consigo ter sucesso com o restaurante para ver se tenho sucesso depois com a marca. Validar, né? Fazer o MVP ali. Isso. Então, eu me dei um tempo de 2 anos aproximadamente, até que falei, bom, agora sim estou pronto. Porque realmente o meu restaurante fez um grande sucesso. Estava em Moema, em São Paulo. É um restaurante que ficava aberto até 6 horas da manhã, quinta, sexta e sábado, para você ter uma ideia, porque o nosso público principal, à época, era o jovem que ia para a balada ou voltava da balada. Então, meu restaurante não era um lugar para... Não era muito família esse horário, eu Isso, imagino, não, né? nem para fazer um programa, vou comer comida japonesa no Max Preço. Era mais para passar. Conveniência. Exato, vou comer alguma coisa, fico 15, 20 minutos, porque me atendem rápido, isso até agora. 2, 3 minutos desde o pedido já está na tua mesa. Faço uma boquinha, digamos, e depois vou para a balada. Saio da balada e vou para o Max Express novamente, certo? Porque estou com fome. E em vez de comer um hambúrguer, um sanduíche, um Muito hot mais dog, saudável. é muito mais saudável. Nada contra outros segmentos, mas realmente o jovem, ele tem uma Sim. proposta, digamos, mais saudável, certo? E foi aí que nós crescemos muito. E realmente, quase depois, perto dos 2 anos, nós começamos a ter interesse dos nossos clientes. Tá? Nossos clientes foram nossos primeiros franqueados, certo? E os nossos clientes não eram pessoas da área de gastronomia, ou seja, nenhum deles era. Certo? Vinha da área financeira, um tinha sido mandado embora de um banco. Então, eram pessoas que não tinham menor conhecimento, digamos, de Não eram como da área, operar. né? Não eram da área, certo? Então, o desafio maior para nós foi realmente como atrair interessados, investidores de perfil médio, certo?
Hoje, um perfil médio seria alguma coisa entre 300 e 500 mil reais, sem nenhuma experiência. E a nossa sacada, a grande sacada, foi eliminar a cozinha das temaquerias. As temaquerias não têm cozinha. Elas não produzem o arroz, elas não produzem o camarão, nem o shimeji, nem nada. Eu tenho uma cozinha central. E essa cozinha central distribui para todas as unidades, certo? Na medida que eles precisam. E também faz o alimento na medida que é necessário. Isso elimina o desperdício, que é um dos grandes medos que um empresário tem quando abre um restaurante, não é verdade? Totalmente. Tá? Porque 20% no mínimo sempre é desperdício. E se falarmos de 1 quilo, é 30%, 40% de desperdício. Então, nós criamos um sistema que é tipo uma sorveteria. Vai. As pessoas recebem, digamos, o sorvete e vendem para os clientes. Isso eliminou a necessidade de ter um candidato que tivesse conhecimento de gastronomia. Isso eliminou a necessidade de aluguel de amplos espaços. Isso eliminou a necessidade de maquinário, de pessoas, digamos, que sejam mais especialistas, certo? E quando você diminui um funcionário que seja numa operação, você está diminuindo um mundo, tá? Porque cada funcionário é um mundo, certo? Você, quando contrata alguém, você contrata a família, você contrata onde ele mora, você contrata o cachorro, contrata um monte de Tudo que vem, tudo né? que vem junto com o funcionário, certo? Então a gente conseguiu que os nossos candidatos franqueados posteriormente eles tivessem um negócio com poucos funcionários, 4 funcionários inicialmente, depois à medida que vai crescendo a unidade é necessário mais, sobretudo atendentes, o sushi man mesmo, certo? Mas começa com 4 funcionários, certo? Maquinários são poucos, mais que nada refrigeradores e algum freezer, certo? Então não tem praticamente nenhum tipo de dificuldade para operar. O que nós exigimos ou pedimos de um candidato? Bom, ele tem que cuidar dos recursos humanos, obviamente, tem que Sim. cuidar do dinheiro, tá certo? E talvez esse seja o maior desafio, tá? Ensinar um franqueado que não está acostumado, que tem, ou que vem, digamos, de um mundo salarial, ensinar a ser empresário, tá? Exato. Ou seja, no salário se recebe primeiro e depois gasta. No mundo empresarial, ao contrário. Ou seja, você tem que gastar primeiro, tem que pagar todos os fornecedores e caso sobre alguma coisa, é seu. Tá? Se não, também não é seu. Tá? Então, essa mentalidade, digamos, até meu diretor de expansão é que faz esse trabalho, é de passar para uma pessoa que não teve nenhum tipo de contato com empreendedorismo, passar o que é ser um empreendedor, certo? Pode ter muitas satisfações, obviamente, certo? Mas também exige digamos, uma dose de sacrifício inicial normal, tem que ter um respaldo econômico para iniciar, certo? Então a gente passa todas essas informações para poder ter um franqueado que depois de 3 ou 4 meses ele não acabe sofrendo, né? Tá? Se não tiver isso, né? Então, a parte da logística de vocês, do abastecimento, foi justamente para você conseguir facilitar a operação para o funcionário. Com certeza. Para funcionar é para franqueado, né? Sim, Imagina se você tem uma cozinha, você que tem um restaurante, você está preocupado com estoque, está preocupado com preços, obviamente, está preocupado com conseguir boa qualidade. Tá? Muitas vezes, se falarmos de um restaurante, tipo um restaurante por quilo, ele tem que ir 5 horas da manhã no CEAGESP para encontrar frutas, digamos, e exato. verduras, tá certo, apropriadas. Tudo isso é eliminado. Tá? Você elimina o estresse, você elimina o qualitativo, digamos, que tem essa parte de ter um restaurante. Tá? E você só deixa o quantitativo, tá? Que é realmente o dinheiro que entra, o dinheiro que você tem que usar para manter o seu restaurante funcionando e a parte do funcionário, que também envolve dinheiro. Então, esse seria, digamos, o conjunto do que a nossa proposta sempre fez. Tá? E, Gustavo, é sensacional isso porque, assim, cara, a comida japonesa é que volta naquele ponto que eu comecei falando. Ela é complexa de se operar, Uhum, né? sim. A mão de obra é difícil, né? Uma mão de obra altamente especializada. Se for ver aí os restaurantes tradicionais japoneses, né? Liberdade e tal. Cara, um sushi man com 30 anos de experiência. Claro. Cara que conhece tempero lá do Japão, que traz e tal.
como é que você faz para criar outros desses? É muito difícil, né? Uhum. E aí esse é um caminho para você conseguir baixar sua régua em todos os sentidos, né? Perfeitamente, perfeitamente. Como você disse, um sushi man, ou seja, o que pode ser considerado um sushi man é aquele que conhece 8.000 tipos de sushis. Certo? Esse é um sushi man. O que nós treinamos é um temaqueiro, certo? Então, o temaqueiro ele vai conhecer o cardápio da Max Place, que é muito limitado em relação a todo o universo, digamos, de sushis que existe. Tá? Então, se eu contratar um sushi man, eu vou ter que pagar pelo menos umas 10 vezes o valor que hoje custa um sushi man treinado de zero, certo? E para o sushi man, ele aprende uma profissão, porque a expectativa dele era ser atendente ou caixa, certo? Essa é a expectativa inicial. Mas agora ele tem uma profissão. Então, eu acho que um ganha-ganha, todo mundo sai beneficiado, tá certo? Graças a essa proposta que a gente tem. Aham. E nesse quesito também, você consegue manter o padrão, né? Exato. Que isso é difícil quando você já tem aí 27 lojas hoje espalhadas, que todas sejam iguais Isso, em isso. qualquer lugar do Brasil. O padrão é mantido no treinamento, nos manuais, tá certo? Mas também nas visitas técnicas. A gente faz visitas técnicas a todas as unidades, pelo menos uma vez por mês. Mas normalmente 2 ou 3 vezes por mês. Por que isso? Porque a gente não pode pretender também que num treinamento, tá certo? Que normalmente se estende no máximo uns 15 dias, certo? A pessoa tenha a possibilidade de absorver tudo. Tá certo? Então a gente faz o trabalho de complementação. Primeiro, nos primeiros dias, um supervisor de campo nosso, ele fica direto na unidade, praticamente uma semana direto, certo? Porque aí a gente vê se realmente o sushi man está apto para pegar, por exemplo, um rush, ou seja, ter que fazer 20 temakis ao mesmo tempo, guardar isso na cabeça. Esse é o nível que ele tem que ter, certo? Então, a gente dá esse primeiro suporte, tá, ao candidato e depois, nas visitas mensais, a gente reforça. Tá? Porque sempre, ou tem turnover, ou tem alguém que esqueceu como fazer, ou não respeita a gramatura padrão. Uma coisa muito importante para nós, certo? Todos os nossos temakis têm uma gramatura padronizada, certo? Colocar 1 grama a mais, tá? Para uma unidade que vende 5.000 temakis, tá certo? São 5 quilos a mais. E 5 quilos de salmão é jogar dinheiro no ralo. Muito dinheiro. É bom dinheiro, tá certo? Então vocês sabem disso. Tá? Então, o respeito à gramatura padrão, tá certo? O respeito à qualidade da feitura do temaki, certo? O temaki tem uma técnica, tá certo? Que nós sempre instruímos a pessoa a não perder, que é que o arroz fique por fora e o recheio por dentro, que o recheio não toque a alga, certo? Isso é a nossa proposta, porque a experiência do cliente é muito melhor, tá certo? Quando ele consome um temaki dessa forma, certo? Então, todos esses detalhes a gente tem que continuar, é normal, tem que continuar treinando, tá certo? Não se treina uma vez, se treina sempre, né? É bem isso, porque você ensinar o padrão uma vez, beleza, né? Aí depois vem a garantia que ele tá sendo seguido. Você não tá Exato. o dia inteiro colado com o cara. Exatamente, exatamente. Entra um pouco do aspecto cultural também, né? Aham. Do negócio. Pois é. E até vou contar uma experiência que tive com um sushi man. Era o sushi man do Maxudi Plaza. Tá? Você se lembra do hotel 5 estrelas que tinha em São Paulo? Uma vez pensei, vou contratar um sushi man. Muito mais caro. Tudo. Aí eu vi que ele estava fazendo temakis enormes. Tá? Enormes, dobro, tá certo? Aí fui falar com ele, não, fulano, você tem que fazer dentro Isso desse para o padrão. restaurante ou para uma já modelo de franquia? Não, esse está no meu restaurante. Ah, no restaurante. Que eu queria testar um sushi man, né? Entendi. Tá? Era japonês, tudo, ia fazer curso no Japão, tudo. Bom, aí fazendo temakis enormes, aí falei, fulano, temos uma gramatura padrão que precisamos seguir, tá certo? Aí ele falou assim, não, mas estou fazendo para agradar o cliente. Só que ele estava agradando o cliente com o meu dinheiro, não é verdade? Tá? Então, ele não durou muito. Eu tive que falar para ele, bom, ou você entra no padrão, ou, lamentavelmente, não conseguimos trabalhar juntos.
tá? Porque o sushi man, tá certo? Tem essa ideia, tá? Da estética, da quantidade, uma série de coisas que num negócio como o nosso, certo? Uhum. Nós temos um negócio para procurar lucro, obviamente, tá certo? Eu tenho que dar ao meu franqueado, tá certo? Não posso dar uma garantia, mas tenho que dar pelo menos uma boa perspectiva de que ele vai ter um bom lucro com o negócio. Senão não paga nem o sushi man. É claro, Se não tiver é lucro, claro, nem o claro. negócio Não, sustenta. e assim, como nossas unidades, graças a Deus, têm um ótimo movimento, o que acontece? Há um fluxo de caixa muito bom. Só que o fluxo de caixa, tá certo? Ele permite você se segurar por muito tempo, tá? Mas você pode não perceber que você está perdendo dinheiro, tá? Porque se alguma coisa acontece no meio, tipo Covid, certo? Uhum. Aí as contas vêm todas juntas, o seu fluxo de caixa para, tá? E todo o negócio para. Então, digamos, há muitos detalhes que a gente ensina, mas muito mais ligados ao que é ser um empreendedor. E que eu aprendi, assim, na porrada, tá? Não é que eu vim sabendo, tá? Você não era dessa área, né? Não era. Era salarial. Eu era área de professor. Eu vendia matemática, É, certo? E se não quisesse comprar, não comprava. Tá tudo bem para mim, tá O bom certo? de você ser matemático para olhar o DRE ali é tranquilo, né? Claro, fazer uma planilha, esse tipo de coisa. Mas né, não era minha área, ou seja, que eu aprendi muito, inclusive com os primeiros franqueados, tá certo? Nós tínhamos casos assim de franqueados tomando empréstimos e antecipando recebíveis, tá certo? De forma que, digamos, não foi saudável para eles. Hoje a gente, claro que tudo bem, quer antecipar alguma coisa de cartão de crédito, tem problema. Não pode antecipar tudo, porque vai chegar um momento que você não recebe mais nada. É isso que eu vejo muito valor da franquia, né? Você tem um suporte, você tem alguém ali, porque muitas vezes a pessoa vai fazer, às vezes ela tá pensando que é o último recurso para ela salvar o negócio dela. Claro, Só que você olha no longo prazo e fala, cara, nem que você dobre seu faturamento, você não vai conseguir arcar com isso. Então, com, inviabiliza. com certeza. O Roberto também faz esse trabalho. O nosso parceiro franqueado fala assim: olha, faturo muito bem, mas não está sobrando, tá? O que a gente esperava, esse tipo de coisa. A gente traz e analisa tudo, tá certo? Todas as contas dele, tá? Linha por linha, tá certo? E normalmente nos encontramos o problema, tá? Às vezes o problema é um estoque elevado, tá certo? Que não é necessário manter. Uhum. Às vezes o problema é que a pessoa, como disse anteriormente, ele colocou um prolabore, tá certo? E é o primeiro que se paga, tá? 30 mil reais, eu quero ganhar. Não, eu quero também, mas não é assim que funciona. Os Sim. 30 mil reais tem que sobrar no final, né? Certo? Então, a vezes nos encontramos, e quando a gente resolve isso, a pessoa fala, "Putz, como não pensei nisso antes, né?" Mas, a vezes Aham. tem que mostrar o caminho. E quais são os principais erros, assim, que você vê de franqueados que chegam no primeiro momento, assim, que você fala, você tem que quebrar essa expectativa, né? Uhum. Porque chega às vezes com uma expectativa que não é real. Claro. Eu acho que o principal, assim, que a pessoa vem falando, você acha que eu vou conseguir tirar 10 mil reais? Tá certo? E é uma pergunta um pouco chata de responder, porque a resposta é eu não sei, tá certo? Eu não sei. Tá? Eu acho que se eu pudesse garantir 10 mil reais para todo mundo, eu não teria 27 unidades, teria 5 mil unidades, na verdade. Tá? Todo mundo ia querer ser. Tá? Exato. Na realidade, você tem que fazer aquele investimento inicial, você tem que fazer um trabalho, tá? Você tem que cuidar do teu negócio, porque você é um empreendedor independente da franqueadora, certo? Nós temos nosso laço de dependência, um laço contratual, tá certo? Mas não é vinculado, digamos, uma empresa com a outra, tá? Então, eu acho que o principal que as pessoas vêm falando é essa necessidade de manter o padrão de vida, certo? Eu preciso ganhar tanto, certo? Então, muitas vezes, nós não conseguimos convencer e eu prefiro até não tentar. Convencer muito mais porque ser empreendedor é um estado de espírito, certo? Não é, ninguém nasce sendo empreendedor, certo? Mas se é um momento vital, é o que eu digo, é um momento vital. Se a pessoa está preparado, tá, para ser empreendedor, ele vai ser. Mas se ainda tem na cabeça, eu quero algo mais seguro, um salário, certo? Que não tem nada de seguro, mas vamos lá, vamos supor que seja, tá? Mais seguro, um salário, ele não tem esse momento vital de ser um empreendedor,
certo? Aconteceu comigo também, tá? Eu aos 30 anos queria ser empreendedor, tá? Fiz algumas coisas que não deram certo, tá? Depois, aos 40 anos, eu quis ser empreendedor, mas eu percebi que não sabia vender. Eu sabia lecionar, mas não sabia vender, tá? E o que eu fiz? Fui para uma empresa, larguei a universidade, que ganhava bem, e fui para uma empresa para vender livro porta a porta, certo? E se chamava Enciclopédia Britânica Barça. Talvez tenha ouvido falar, Enciclopédia Barça. Eu fui para vender Enciclopédia Barça. E o meu mentor, tá certo, na época, é o Roberto, meu diretor de expansão. Ele era diretor meu quando eu era vendedor raso, ou seja, aquele que realmente bate porta a porta e vende enciclopédia, tá? E Você aí fez que isso só para suprir sua deficiência em vendas. sim, totalmente, porque eu tinha já 43 anos. Financeiramente, não fazia sentido, Não pelo que você está fazia falando. não fazia sentido, tá? Inclusive nem para minha família, porque uma das coisas que um empreendedor tem que Já era empreendedor, preparar, maluco. é isso, tem que preparar é a família, né? Tá certo? Tá? Porque você vem com salário todo mês, com salário, tem filhos, tinha filho de 2 anos na época, certo? Tinha outros 2 filhos de outro matrimônio, Uhum. pagava pensão, e todo mundo insistia em comer 3 vezes por dia, né? Então eu tinha que prover, não é verdade? Eu tinha que prover. Então, o que aconteceu? Quando eu disse, eu vou ter sucesso, tá certo? Não tive ninguém a favor, na realidade, tá certo? Houve muito medo, digamos, no meio. Mas fica tranquilo, tá certo? Então, inclusive, essa frase é do Roberto, fica tranquilo, vai dar certo, tá? Roberto está aí, tá? Mas é uma pessoa que, claro, hoje já é um amigo, tá certo? Mas na época era meu diretor. E ele me ajudou a crescer dentro da empresa, até o ponto que em 3 anos eu também era diretor. E em 3 anos, aliás, muito antes, em 1 ano eu ganhava 5 vezes mais do que ganhava dando aulas na universidade, para você ter uma ideia. Ou seja, que financeiramente também foi muito bom. E foi com esse dinheiro, tá certo, que em 2006 eu abri a minha primeira temaqueria. Então aí completa um pouco a história, né? Gustavo, você já sabia desde o começo que o seu negócio era fazer a franquia. Você já tinha essa visão. Você não queria ter 1, 2, 3, 4, 5 restaurantes Não. próprios, redes Não. própria. Não. Já tinha isso na cabeça. Uhum. Mas por qual motivo? Mais porque você acreditava que era realmente um método de crescimento mais saudável ou mais seguro? Ou porque você acreditava que, não sei, poderia ser mais interessante economicamente? Qual que era a visão para acreditar nisso? Excelente pergunta, porque é assim. Eu sei operar um restaurante, obviamente. Eu sei operar, eu até criei os processos para operar um restaurante. Mas a minha vocação não é de operador de restaurante. Não é. Minha vocação é liderar pessoas, certo? Liderar pessoas assim inteligentes como vocês, tá? Pessoas que possam ter digamos, uma troca de experiências, tá certo? E essa franquia dá esse tipo de Possibilita você fazer possibilita isso. isso. Eu consigo. Eu tenho um conselho de franqueados, por exemplo, tá certo, que a gente participa ativamente das decisões da empresa, tá certo? São poucas franqueadoras que permitem que os próprios franqueados tomem decisões, por exemplo, em marketing, Uhum. certo? Então, nós temos um conselho. Por quê? Porque eu gosto dessa troca, tá? De poder propor e ser, de alguma maneira, alguém que me diga, não está certo por tal e tal coisa. Então você tem razão. Então vamos fazer de outra forma. Tá? Esse tipo de experiência é que me cativa, né? Então, ser dono de restaurante acho que é legal. Eu também ganhei bastante dinheiro sendo dono do restaurante. Mas assim que eu tive uma rede, tá? Depois das 5, 6 unidades, eu vendi meu restaurante e só me dediquei a ser franqueador, certo? Hoje sou puramente franqueador. E aí a franqueadora hoje, você coloca ali sua energia em de fato é marca, né? Mais construir Sim, marca isso, e trazer maiores soluções mais rentáveis para os franqueados, né? exatamente. E hoje a franqueadora em si, ela exige uma estrutura muito grande ou não? Como é que funciona agora desse lado de cá da operação, né? O Ah, franqueador ali, o que que ele exige? Como é que sobrevive? Tem que abrir sempre mais loja? Como é que funciona?
A franqueadora ela tem uma estrutura, obviamente que a nossa estrutura consiste em essencialmente três áreas: área comercial, administrativa, área técnica, certo? Comercial, administrativo e Isso. técnico. Na parte comercial, tenho o Roberto e tenho também as empresas, digamos, de marketing e tudo que a gente utiliza para fazer expansão, certo? Mas tudo afunila no Roberto, tá? O Roberto já vende muita Ela franquia. Então, vamos dizer, terceiriza bastante, assim, até para ganhar atração. claro, claro. Tá? E porque, digamos, hoje em dia, tá? A forma de atrair candidatos é muito diferente do que era 20 anos, tá? Porque hoje em dia, tá? Nós temos redes sociais, nós temos uma série de coisas que não existiam há 20 anos. Tá? Então, isso mudou bastante. Tá? Então, a gente utiliza empresas, tá? Não uma, várias empresas, para, digamos, chegar no nicho, tá? De pessoas de perfil médio, como disse, investidores de perfil médio, que tenham uma vocação no sentido de ser dono de um restaurante. Só que Entendi. um restaurante com muito menos carga de estresse, tá? E só uma pergunta que foi legal que você falou. Como que você sente como era contratar 20 anos atrás e para hoje em dia? Contratar funcionários. Isso. Então, isso aí não tem mudado muito, tá? Eu não sinto que tenha mudado muito, tá? O que hoje eu vejo, tá certo, que as pessoas não consideram, digamos, não um trabalho, mas uma ocupação. Então, eles estão empregados, tá certo? Eles não têm muita preocupação, digamos, com crescimento no futuro, esse tipo de coisas. Então, nós temos que dar a esse funcionário o que ele realmente quer, tá? Ele quer poder levar dinheiro para casa, digamos, e ter, digamos, uma tranquilidade hoje, certo? Tá? Antes a gente notava que as pessoas tinham mais interesse, digamos, em crescimento. Tá? Por exemplo, os meus funcionários hoje, tá? E nós somos só 4. Tá? Tem o Roberto no comercial, a Magda no administrativo e temos 2 pessoas na área técnica, uma nutricionista, tá certo? E um supervisor de campo. Apenas 4 pessoas. Todos eles estão há mais de 10 anos comigo. Tá? E 2 deles em particular iniciaram como atendente, tá? Mas tinha essa visão, eu quero crescer na empresa, tá? E tiveram essa oportunidade. Mas todos eles estão há mais de 10 anos, que para mim é fantástico, tá? Porque posso falar com eles de igual a igual, sim, um respeito mútuo, tá? Confiança mútua, certo? Isso é bem legal. Atualmente eu sei que o turnover continua muito alto nas lojas, certo? Tanto assim que muitas vezes a gente tem que retreinar mesmo novas pessoas, né? Porque acaba perdendo, né? Uhum. Tá? Mas eu acho que as dificuldades há 20 anos e agora mais ou menos são as mesmas em termos de perfil, tá? De funcionário. Mas o recrutamento, você não acha que tá mais difícil, cara? Não sei, é que vocês estão majoritariamente lojas em grandes centros, né? Sim, Talvez isso facilite ou não, pode ser. mas eu vejo que o recrutamento hoje, principalmente do jovem, tá um pouco mais complexo, né? Principalmente para essas profissões de restaurante, garçom, atendente, cozinheiro, auxiliar de cozinha. Uhum. Você não. Não, sim, claro. Como eu disse, hoje em dia as pessoas querem estar ocupadas. Então, Você colocou muito bem esse exemplo se aí. alguém paga vai, R$ 100 a mais, ele já vai, ele não quer saber, tá certo? Ele nem vem conversar contigo, tá certo? Só pontuando o que você está falando, antigamente conversando, não tenho tanta experiência, assim como você, né? Mas a gente conversa com muitos empresários e até me veio que você falou isso. Eu via muitas pessoas antigamente entrando na empresa e valorizando que está na empresa, crescer, que às vezes está há 2, 5, 10 anos. E o exemplo que você usou de ocupação é muito isso. Hoje, às vezes, eu sinto, eu vejo um pouco na nossa região, né, na vivência que eu tenho, e, cara, muitas vezes a pessoa nem pensa, ela quer estar trabalhando, é como você falou, ela quer estar ocupada, Isso, recebendo ocupado. salário, mas ela não tem aquilo, ela não pensa daqui 5, 10 anos, meu, qual o legado, o que que ela construiu ali para ela. Uhum. Não muitas vezes para a empresa, mas para ela, porque se ela ficar quicando de lugar em lugar, ela acaba sendo uma pessoa meio superficial e não se constrói muito profissionalmente. Não, e não se constrói mesmo, tá? Então, um franqueado nosso é incentivado a abrir uma segunda unidade, por exemplo. Tá Virar certo? multifranqueado, né? Claro, multifranqueado. Por quê? Porque tem sinergia, porque tem, digamos, tem valor economicamente para esse franqueado crescer dessa maneira. Uhum. Então, se você tem um funcionário bom na primeira franquia, certo? Ele será um gerente da segunda franquia,
tá certo? Mas é difícil fazer isso entender, porque as pessoas estão vivendo mais no dia a dia. Não tem um horizonte. Então, daqui a um ano ele vai abrir uma segunda franquia e eu posso ser gerente. Vamos passar por isso. Isso não existe mais, tá Sim. certo? E o franqueado perfil, você falou do investidor médio, assim, ele hoje tem que operar a loja, de fato? Claro. Ou ele consegue ser um investidor? Porque às vezes tem essa ilusão da franquia também. Aham. Só vou colocar o dinheiro, vai ali, não preciso trabalhar muito, vai demandar de mim. Ou realmente na Max Place precisa ter essa presença? Como que é instruído esse investidor, né? Última pergunta também. Nós não aconselhamos o investidor ser operador, tá certo? Nem ficar no caixa, muito menos no sushi bar, tá certo? Tá? Por quê? Porque o investidor ele tem que ter tempo para pensar, certo? Ele precisa pensar primeiro em equilibrar o seu negócio, tá certo? O primeiro objetivo de todo empreendedor não é ter lucro, é equilibrar o negócio. Tá? Ele precisa equilibrar o negócio. Consequentemente, o lucro vem. Exato. Porque no negócio é 880. Ou você vai mal ou você vai bem, certo? Não que vai mais ou menos. Tá? Isso não se mantém por muito tempo. Tá? Esse mais ou menos seria o ponto de equilíbrio. Agora, ele tem que estar pensando sempre em forma de crescer. E muitas vezes somente ele pode fazer isso, porque sua localização, digamos, é particular. Não temos como ensinar alguém, tá certo, a fazer algo de longe, tá? Ele está vivendo isso. Então a gente se incentiva, digamos, a fazer sua própria divulgação, a manter um programa de fidelidade que nós temos para toda a empresa, certo? Então, esse tipo de, digamos, instruções a gente passa. Agora, se ele for trabalhar na operação, então, na realidade, ele vai descuidar aspectos mais importantes que é o crescimento da sua empresa, certo? Tá? Insisto, o que nós pedimos é que ele cuide do dinheiro e que cuide dos recursos humanos. A parte operacional é muito pouco que ele tem que cuidar, porque os funcionários estão treinados e nós fazemos a supervisão técnica, mesmo que seja uma vez, 2 vezes por mês ou 3 vezes por mês, isso já ajuda a manter o padrão dentro da sua unidade. É claro que ele tem que descer no salão e dar uma olhada, certo? Se o banheiro está sujo, certo? Se a mesa está limpa, tá? Isso é função dele ou de um gerente que ele tenha, tá certo? Mas na operação a gente não aconselha. E é legal que você tá falando isso, porque assim, convivendo com muita gente em restaurante ao longo desses 10 anos, eu vejo duas coisas. Conversando com grandes franqueadores também aqui, duas coisas. É muito difícil distinguir na cabeça do cara que começou um restaurante, ele começou ali mesmo o próprio negócio, que em algum momento ele precisa sair dessa parte operacional. É como se fosse ali um desmame que às vezes é É muito difícil. muito difícil. Cria um apego emocional, né? O cara acha que não vai funcionar sem ele, que realmente se não tiver processos, né, não vai funcionar. Mas eu vejo que é muito difícil o cara entender que para o negócio prosperar, ele precisa estar de olho em outras coisas. Que você falou números, precificação, ver dados, né, de Claro. fato. Que o cara tá Dado. com o nariz na operação e não enxerga, né? Aham. Perdão. E a segunda coisa é que eu vejo que medo de delegar também, né, entra nesse ponto, mas e também acreditar que partir para esse ponto da parte estratégica, ele não precisa mais ir lá olhar algumas coisas, que foi esse daí que você comentou também. Não quer dizer necessariamente que você está indo para essa parte de olhar os números, você não precisa olhar se uma mesa tá suja de vez em quando, Claro, passar lá, né? obviamente. São esses O dois negócio é lados. teu, né? Claro, tem que cuidar. Eu vejo que esses dois lados, ou o cara tem medo de sair de fato e soltar um pouco, ou quando ele sai, sai tanto que esquece de olhar alguns detalhes que só ele consegue enxergar, né? Exatamente. É achar o equilíbrio entre isso, né? Exatamente. É assim. Acho que tem que cuidar, tá? Aquilo que você ama, obviamente. Tá certo? Quem ama, canção. Tem que cuidar. Tá? Então, cuidar não significa você estar permanentemente em cima de alguém. Tá? Cuidar significa ver, analisar, digamos, tudo que está ao redor. Tá? Seja seu negócio, seja da pessoa com quem você está, tá certo? E tentar encontrar soluções. Tá? Porque a vida é isso. A vida é um videogame. Você está sempre passando por obstáculos, certo? E
você não tem muitas vidas, tá? Como no videogame aqui, você não pode errar muito, tá? Portanto, eu acho assim que a franquia ajuda muito, resolve, vai 50% disso, mas os outros 50% é você mesmo, é a sua inteligência, é a sua capacidade, é você delegar, como você disse, porque quem entra na operação, a operação é assim, tipo um labirinto, você entra e não sabe por onde sair, tá? Porque você vai achar que se você deixar de fazer alguma coisa, ninguém vai fazer melhor que você, e é falso, tá? Vai ter gente que vai fazer até melhor que você. Então, sempre nos pedimos, não, desde zero, não entre se você está com muito receio, paga o gerente. É mais caro, mas paga um gerente, tá certo? Porque você passa essa responsabilidade, tá certo? Para alguém que vai estar interessado em te ajudar, tá? Porque o gerente normalmente ele tem um percentual também dos resultados, certo? Então, isso também ajuda. Dá um Tá? incentivo a mais, É um né? incentivo. Cara, que legal toda essa vivência que você tem, principalmente falando do restaurante, né? Muitas Hum, coisas aqui. E nessa parte aí de franqueado também, mais uma pergunta. sim. Você pega uns franqueados com sede de empreender? Porque isso eu imagino que você tem que dar um. Meu, calma aí também, porque a operação funciona 7 dias na semana. Então, nós pegamos sim, e muitas vezes a pessoa abre a unidade e 15 dias depois, vou abrir a segunda. Então, até por contrato, ele tem que faturar um determinado nível para poder se candidatar para abrir uma segunda unidade. Isso por contrato. Então, imagina que nós temos essa preocupação com aqueles mais afoitos, Uhum. tá certo? Às vezes vem um candidato para assim, quanto que é? Tudo bem, eu vou abrir 20 lojas. A gente não pega, porque... Mas isso já aconteceu várias vezes, É que tá? sabe que na franquia não é só o dinheiro, você tá construindo um brand, Não, uma marca, isso daí é. exatamente. E assim, eu também tenho que ter consciência como franqueador que o que eu faço para um, tenho que fazer para todos, tá certo? Eu não posso... Democrático, Claro, eu tenho que concordo. ter a possibilidade. Então, se alguém entra, vai, abre 20 lojas, eu tenho que dar uma atenção, tá certo? Praticamente colocar toda a minha empresa para atender essa pessoa, tá? Porque ele vai abrir 20 lojas, se ele não consegue Tem que segurar. acompanhar o crescimento, né? Tem que ser algo saudável. Exato. Então, o que nós temos muito são franqueados que já vêm com uma boa noção de empreendedorismo, certo? Eu acho que desde 2008, digamos que foi a nossa primeira franquia até agora, que nós temos sentido, tá? Que as pessoas vêm mais maduras, certo? Até pelas perguntas, até pelo tempo que ele se toma para decidir sobre uma franquia, tá? Por lei, você vê, até a lei estava preocupada com isso. Por lei, eu como franqueador, uma vez que envio a circular de oferta de franquia, certo? Que é aquilo que Coffee, contém a né? COFE, que contém tudo que ele precisa saber, eu tenho que esperar 10 dias para assinar qualquer pré-contrato ou contrato ou para receber qualquer dinheiro, tá? E nesses 10 dias, nós incentivamos o candidato a que ele consulte um advogado e um contador, certo? Se você, se, se quiser, não lê, mas que alguém leia, tá certo, o contrato, porque isso vai ser o nosso relacionamento por 5 anos. Tá? Assim, eu não vou ter o contrato na gaveta e colocar na mesa cada vez que eu vou discutir com o franqueado. Tá? Ele tem que saber o que está fazendo desde o início, tá certo? Então, isso elimina muitas dificuldades. Então, a gente é bastante ativo nessa parte. Lê, passa para um advogado, tá certo? Traz as suas dúvidas, tá certo? Tá? É claro, nós vamos abrir Maragogi, por exemplo, agora, uma cidade balneária em Excelente. Alagoas. Tá? A gente tem particularidades, então nós temos que atender Maragogi de uma forma que é diferente de atender uma unidade dentro de São Paulo. O salmão não chega lá igual chega aqui, né? Não chega igual, tá certo? Então ele vai ter outras, digamos, vai ser tratado de forma um pouco diferente pelo fato da característica da unidade dele ser diferente. Então a gente tem que se adaptar também em alguns casos. Isso é legal. Precificação, vocês também, isso daí acaba influenciando? Sim, Porque eu sim, imagino, não sei, tá? Não dá, eu acredito que não dá pra manter um padrão de precificação, porque, meu, o custo que você vai ter operacional lá, acho que nem se compara ao custo nem se operacional compara. daqui. Não, e é verdade, porque é assim, quando a gente... Nós temos um cardápio, tá certo? E quem faz o cardápio é a franqueadora. E a franqueadora, ela tem um software, certo? Para calcular preços, tá certo? De acordo aos preços dos insumos, Uhum. tá certo? Então,
quando a gente faz um cardápio, nós tentamos manter, tá, um CMV em torno de 30%. Em torno de 30%. E esses preços são sugeridos. Tá? Ninguém é obrigado a praticar esses preços. Tá? Essa seria uma espécie de benchmark para eles. Em determinadas circunstâncias, tá? Até, por exemplo, o Maragogi, ele vai ter que vender acima desses preços. Tá? Porque os insumos deles são acima desses valores. Então, ele vai ter o próprio software, certo? Que a gente vai enviar para ele, e ele vai poder calcular a sua própria precificação e mudar o cardápio em consequência, certo? Então, como franqueador, a minha, digamos, a minha obrigação é passar um tipo de cardápio de valores que dê garantia para ele ter uma franquia saudável, certo? O resultado, né? Um resultado financeiro. E nosso resultado financeiro em relação a restaurantes, tá? Ele tende a ser bem melhor por causa da cozinha, tá certo? Então, mais ou menos um restaurante aí entre 8 e 12% de resultado, o nosso é acima disso, entre 12 e 16%. Porque a cozinha tira muito do peso, digamos, financeiro, até mensal, inclusive por causa dos salários e equipamentos e contingências. Ou seja, quebrou um equipamento, tem que ter outro, tá certo? Então, Não é barato, e não né? é barato. Aham. E o custo de CMO, custo de mão de obra, né? Você consegue baixar de tudo que você comentou aqui. Mas é interessante que hoje a maioria está aqui no Sudeste, né? A maioria das unidades. Sim. Vocês estão agora explorando ali Sim. Nordeste, né? Uhum. E além dessa parte de precificação, também entra a parte cultural, né? Do cardápio. Será que eles comem sushi igual a gente Exato. come aqui? Essa é uma boa, tá? A gente está aberto, tá? Cardápios regionais, tá? Assim como nós já temos cardápio vegano e nós somos, digamos, auditados pela Sociedade Vegetariana do Brasil, tá? Ou seja, nossa cozinha é auditada por eles. Então, Legal. quando a gente faz, digamos, um shimeji, tem que usar uma manteiga vegetariana. Quando a gente faz um molho taré, tem que ser totalmente vegano, ou seja, vocês sabem que o molho taré... É uma ele- parceria isso? Por curiosidade ou não? Sim, na realidade eu estava atrás desse tipo de parceria e nós conseguimos já faz mais de 5 anos, tá certo? De bacana. ter um cardápio 100% vegano, tá? E Vegano de verdade, né? de verdade, isso, de Por verdade, e isso que você auditado e tem com essa. selo. E com o selo da Sociedade Brasileira Que Vegetariana. legal. Então, por isso, adaptamos cardápios, tá? Na medida da necessidade. Então, por exemplo, não sei se Alagoas um temaki de carne seca, por exemplo, seria certo, mas se der certo, pode ser. Que aqui seria. É, porque, cara, o Brasil é continental, né? Então. E isso daí você conta com a troca dos franqueados também? Porque Sim. imagina, você não consegue ter um cara de cada estado aqui no Brasil, né? Tem que Não, ter uma claro. troca regional. Por isso, aí entra aquilo que eu falava, ou seja, eu não sei de tudo, então eu preciso ter uma pessoa do outro lado que dialogue comigo, tá certo? Se eu verticalmente digo assim, você tem que fazer isso e acabou, tá certo? Provavelmente Não sou- ele não vai dar certo, tá? Porque Uhum. ele precisa, digamos, ter essa troca, tá? Com a franqueadora. No meu, acho que é meio complicado. Eu concordo isso com você, mas certas coisas, vamos dizer, padronização, processo, isso, aquilo, isso não é discutível, Aham. né? Digo Não, assim, ou não não, também. é assim, vamos supor, vamos voltar ao tema que é carne seca, que nós Uhum. inventamos agora, tá? Se ele me falar que quer um temaki de carne seca, eu vou mandar uma gramatura padrão para um temaki de carne seca. Tá certo? O padrão dele vai ser seguir as minhas instruções em relação a como elaborar esse Uhum. temaki de carne seca. Tá certo? Agora, evidentemente ele vai ter esse temaki que não vai estar em São Paulo porque não faria sentido. Tá certo? Não teria sucesso, provavelmente. Deixa eu tentar formular de novo. O que eu quis dizer é que, tipo assim, ó, a gente conversou com outro franqueador que foi muito bacana, que ele falou, algumas coisas na franquia tem que ser monarquia. Ou exemplificando isso. Então, de gramatura, isso, aquilo, exemplificando, só, cara, isso não discute, porque tem todo um estudo por trás, já é um processo que está validado. Agora, novas sugestões, porque eu estou falando isso, Sim, imagino, porque senão entendi. o franqueado começa a ficar toda querendo dar pitaco, às vezes, em coisas que não competem a ele, entendeu? Claro, deixa eu explicar como funciona o padrão para nós. Nós temos essencialmente 3 tipos de fornecedores, tá? O fornecedor homologado, o fornecedor indicado, tá certo? E o fornecedor aleatório, tá? O aleatório ele pode comprar onde ele quiser.
tá? Vai, que seja a pazinha para, não sei, para se ele serve café, tá? Uhum. Eu não vou ficar dizendo, você tem que comprar desse aqui, tá? Mas os fornecedores homologados, todos eles, tá? Ele é obrigado a comprar. Então, nesse sentido, sim, é Entendi. monarquia. Ou seja, ele é obrigado a fazer, tá? Gramatura padrão, é obrigado a fazer. Então, se ele não fizer, ele vai ser advertido. Tá certo? Então, nesse sentido, sim, há uma verticalidade. E os fornecedores indicados, mais ou menos, porque eu posso ter e devo ter mais de um fornecedor por se o homologado falhar. Aham. Mas ele sabe a quem recorrer. Ele não pode sair de uma lista, tá certo? Por exemplo, salmão. Tá? Nós temos um fornecedor que é homologado, mas temos outros fornecedores porque não sabemos o que acontece, o que já aconteceu com o salmão em outras épocas, certo? Então, alguém tem que nos fornecer. Mas já teve algum momento que foi somente o homologado? Já teve. Nós tínhamos uma empresa que só ela entregava em cada ponto da loja. Hoje não, nós temos uma empresa que nós, digamos, temos um acerto com eles para que nunca falte salmão, Uhum. tá? Então ele nos garante, já aconteceu, tá? Quando teve a greve lá no Chile, por exemplo, tá? Que ficou 15 dias lá, tá? Parado na fronteira. Neve também acontece, né? Neve, tá? Todo ano tem uma, cada ano é uma coisa. Então, esse fornecedor não deixa de nos fornecer, tá certo? Na própria Covid teve alguns casos também que deixou de chegar salmão e nós nunca tivemos essa falta. Por quê? Porque temos um acerto com eles. E esse acerto é contratual. Ou seja, não, Não, e é legal porque eu perguntei porque você, tanto o franqueador também, ele tem que se adaptando, né? Uhum. E eu imaginei que antigamente às vezes funcionava. Né? Quando começou, vamos dizer assim, exemplo, 2000, que funcionava em 2007, 2010 já. Então vocês vão modelando junto. E eu acho muito Sim. legal isso na franquia, ter coisa que tem que ser assim, mas tem coisa que deixa um pouco flexível, por quê? Porque é até um apoio para vocês também, Claro, né? claro. E eu, por exemplo, projeto arquitetônico, nós temos uma arquiteta que faz todas as nossas lojas, tá? Uhum. Mas eu sempre permito um toque do franqueado, tá certo? Ele quer colocar uma planta, só que ele vai colocar a planta onde a arquiteta dizer, tá Para certo? não afetar o projeto Isso, arquitetônico. exato. Ou, vamos supor, ele quer colocar um quadro japonês bonito, vamos aprovar isso, ou não, tá Sim. certo? Mas se aprovado, vai ser em tal lugar. Então, esse tipo de, digamos, permissões, tá? Eu Sim. acho que dá flexibilidade também ao É, trato, mas né? é que o franqueado, quando alguém entra, o investidor entra numa franquia, ele tem que entender isso, que tudo que envolve uma franquia é pro próprio resultado dele, né? É pro crescimento do Totalmente. negócio dele. Tanto assim que aqueles que não seguem a franquia normalmente não se dão bem. E vêm para falar com a gente por que estou indo mal. E aí a gente mostra os relatórios, porque eles recebem É. cada relatório. Olha, você não está trabalhando com essa embalagem, por exemplo, de delivery. Tá? Você ficou sem trabalhar durante um tempo. Então, isso aqui afeta a experiência daquele que está recebendo, porque nós fazemos um grande esforço em ter ótimas embalagens de delivery. Tá? Porque imagina você receber, tá, o seu pedido numa sacola bonita Max Place ou numa sacola de supermercado. Isso faz toda a diferença. Comida pode ser maravilhosa, mas faz uma grande Experiência, diferença. cara. Claro, Quebrou com a experiência. claro, claro. Então, isso aí são coisas que a gente sempre está cuidando. Você no final tá colocando ali a sua marca, a sua cara a tapa para uma pessoa ter sucesso, né? Você tá vendendo o que você construiu, que sabe que funciona, Claro. né? E aí o cara chegar e não querer fazer. E essa questão dos fornecedores é interessante, porque os produtos principais, por exemplo, salmão, igual você falou, não tem jeito, tem que ser de boa qualidade. É o Exato. principal que vai num sushi. Sim. Não é? Não adianta o cara, puta, eu tô pagando 10 vezes mais barato, mas que salmão é esse? É Não. congelado, não é? Truta salmonada, igual já É, No apareceu. já. japonês isso não dá para negociar, cara. Exato. Não O cliente mesmo. sabe, né? O cliente percebe. Não mesmo. A gente tem uma especificação, inclusive, do calibre, do tamanho, né, que tem que ser. Nós só compramos filé de salmão. Pode ser até ser com pele, porque eles há um mau aproveitamento para o skin, mas Sim, sim. a gente proíbe terminantemente abrir peixe. Proíbe terminantemente. Porque para você abrir peixe, você tem que ter uma estrutura. E tem que ter alguém especializado nisso. Tá? Já pode dar proposta inicial. Exato. Tá? Então, não pode abrir peixe. Tá? Nem é viscerado. Ou seja, tem que ser aquele Filé. padrão filé
com o sem pele e que nós negociamos com o fornecedor para que ele tenha um preço bom. Sim. Só que no seu restaurante isso daí não acontecia. Quando você começou, imagina, você teve que abrir peixe, passar por todos os Sim. problemas para Bom, conseguir. eu abria peixe, né? Claro. Você abre. Ó, Ah, esse daí eu não sabia. peixe, Sushi sim. Man também. Na marra, né? Na marra, porque no início, digamos, inclusive quando eu comecei, tá, os meus recursos também eram limitados, tá certo? Então eu tinha que criar, e eu mesmo criei a necessidade de ter uma cozinha central. Então, para cuidar dos meus franqueados, tudo que saísse da cozinha tem que ser impecável, tá? E eu fornecia salmão, fornecia tudo. Tá? Que na época, era uma época boa em relação ao salmão, porque o preço era Menos de 20, muito, lembra? Quando era abaixo dos 20? sim, 24, 26. Tá? Eu não peguei abaixo de 20, mas eu peguei 24, 26 o quilo, tá? De filé. Tá? Abaixo não, de 20 desculpa, era o inteiro, inteiro, sim, com exato. certeza. O filé. Nossa, 14, mas 15. isso no filé. Então, era Bons frango, tempos, né? hein? Era como vender frango. Então, tinha muitas facilidades. Para você ter uma ideia, nessa época nós trazíamos salmão aéreo. Ou seja, o salmão que era consumido na Max Place, 48 horas antes estava nadando. Tá? Inclusive aqui nessa região, na TV a cabo, nós fizemos um anúncio. Tá certo? Um anúncio, talvez depois a gente passe para você, porque era muito engraçado. Era salmões dentro de um avião, conversando um Eu com quero ver isso depois. Nós temos, né, Roberto? Vamos passar para ele. Quer dizer, quando me falaram que essa era a ideia, eu falei, gente, isso não vai dar certo, né? Salmão falando. Você é da matemática, né? Já não aguento cachorro falando, né? No filme. Mas ficou muito engraçado, ficou muito bom. Que legal. Ficou muito E bom. entregou o que precisava entregar, né? É. Qualidade. Isso. E hoje o salmão, ele vem majoritariamente de caminhão, né? Hoje vem de caminhão, inclusive vende todos de caminhão, tá certo? Quem importa salmão aéreo são grandes... ou seja, restaurantes japoneses de 5 estrelas. Né? Que vamos dizer que é outra proposta. É do outra que a gente está proposta. falando aqui também, né? Sim, outra proposta. E é interessante que o filé, de trabalhar com o filé, né, para os franqueados e tal, beleza, dá uma facilidade. O inteiro seria mais barato, né? Essa é uma Sim, conta. Só que sim, aonde ele sim. recupera isso daí? Pô, na estrutura e na mão de obra, né? Claro. Ele diminui os três e diminui a necessidade de outro funcionário, porque não tem jeito. Tá? A conta fecha, Não, né? não seria mais barato. Vamos dizer, pro modelo de negócio seria. dele não seria mais barato. O Não. inteiro não é mais barato Se- porque o que vem junto com o inteiro. Não, exato. Só o salmão Encarece. seria, mas equilibra essa conta em outro lugar, né? Exato. Quantas vezes vem a loja fica cheia totalmente e o salmão acaba? Tá? Quando isso acontece, hoje, o meu funcionário pega Um filé. o filé e corta, tá certo? Tá? Por sinal, quem criou o temaki em cubinho fomos nós. Antes o temaki vinha de Picadinha. tataki, né? Vinha aquele picadinho. Por quê? Porque a gente oferecia tanta qualidade que dava pena a gente fazer o tataki deles, fazer uma massa, uma pasta, certo? E nós começamos a fazer em cubinhos de 1 centímetro aproximadamente, certo? E hoje todo mundo faz em cubinhos que acha muito mais bonito, né? O nosso restaurante foi assim, eu me baseei por sua causa. Então, Por causa de vocês. sim, eu sei e tantos outros. E mais uma coisa pra você também, um depoimento aqui. Cara, quando pega o currículo, não pegava faz tempo, mas pegava o currículo pra ver de Sushi Man, tinha Max Place, ufa, padrão, esse daí sabe pelo menos o que é padrão. Ele já sabe um pouco exato. disso, entendeu? Não vai chegar aqui e falar, eu faço. Não. Aqui tem padrão assim como lá. Já vieram vários donos de restaurantes japoneses agradecer e perguntar como fazia, né? Tá? Perfeito. E, ô, Gustavo, no caso, cara, você pegou ali o boom do temaki, né? Você Sim. fomentou É. isso, né? Por algum momento você imaginou que seria, por exemplo, igual uma paleta mexicana que aconteceu? Porque realmente a comida japonesa ela veio e ficou, mas ela construiu um caminho que poderia também ter sido Claro, bom, claro. né? Como é que foi? Você viu isso acontecer, né? Essa onda Vi. crescer? E vou explicar o que aconteceu então. Em 2008, quando inaugurei a Começou a primeira franquia. franquia, certo? Só vendia temaki. O cardápio era só de temaki, eram 20 e poucos sabores de temaki. Não tinha uramaki, não tinha hosomaki, não tinha poke, não tinha nada. Tá? Precisamente para evitar que essa moda, digamos, começasse a ruir, né? Porque moda tem isso, paleta mexicana, você colocou um exemplo, tá? Iogurte, tá? Tantos exemplos Nossa, verdade.
de crescimento exponencial e de queda vertical, certo? Eu tinha essa preocupação, tá certo? Por isso que é sempre bom estar fora da operação para você pensar. Tá? E o que a gente começou a fazer é incorporar outros alimentos, tá certo? Hoje nós temos poke, ceviche, temos praticamente um cardápio japonês bastante completo. Vamos dizer, fugir um pouco dessa proposta de temaqueria, né? Na realidade, nós, te garanto, 90% das pessoas que entram na loja pedem temaki. Uhum. Mas tem o cardápio, vamos supor, caso ele não queira. Porque vamos supor que se hoje ele não quer comer temaki, tá? E eu não ofereço, ele vai para outro restaurante, lógico. Então, ainda 90% pedem temaki. Que Tá legal. certo? E o temaki de salmão cream. Então, pode ter um cardápio de 80 temaki, É o mas ele chefe. pede... O Nacho está próximo, o Doritos está próximo ali dele? isso nós criamos. Tá? Imagina, quando nós oferecemos, tá? O Nacho Maquis, tá? Tá? Com nachos e salmão, as pessoas olhavam para isso e falavam, quem inventou esse? Mas ele harmoniza muito bem. Tá certo? Tá? Também misturar camarão com Shrimp de vocês. com salmão. Quer dizer, todas essas misturas, digamos, elas foram estudadas. Também não é... Só vai lá e fica, faz, só né? vai lá e faz. E muitas coisas também saíram. Tá? A gente teve alguns... A gente vendia siri, por exemplo. A gente vendia polvo. Tá certo? Não ornou, tá certo? Temaki de polvo, temaki de siri. Sim. Não. Eu adoro, mas o meu cliente não. Legal que você falou desse ponto, 90% ainda, mas você teve então que, vamos dizer, porque na minha visão de fora, tá? Exatamente isso, eu ainda vejo a Max Place como uma temaqueria, mas eu acredito que a tendência do mercado, tudo mais, justamente para não acabou colocando outras coisas que, vamos pensar assim, no meu modo de pensar para franquia, a meio que atrapalha, porque só que é uma maneira de você conseguir continuar ali tendo, porque você acaba agradando, né? A pessoa, mas eu queria um sushi. Claro. Meu, vamos lá que A pessoa quer um uramaki com a qualidade do salmão da Max Place, então ele tem a possibilidade, tá certo? Tá, mas não é só o nosso restaurante, acho que até os bancos, hoje o banco vende seguro, vende qualquer Sim. coisa. é, Né? foi Então, tudo da Tana. É portfólio, né? É isso, faz um bem bolado de coisa que você pode oferecer para um cliente que entra, tá, para ter um negócio. Tá? Sem fugir do foco. Exato, exatamente. Então, Sim. insisto, não mantemos o termo temaqueria, tá certo? Porque queremos deixar claro que o nosso carro-chefe é temaki como ele é, tá certo? A pessoa não chega no nosso restaurante para comer outra coisa que não seja temaki. Pode até pedir outra coisa, que é diferente, tá? Eu acho que o problema seria se a gente não tivesse essa outra coisa. Aí sim. Aham. E tem uma história, não sei, me confirma se é isso. Vocês têm patenteado o temaki, não é o nome? Sim, sim. É assim, na realidade, quando eu comecei, tá? Eu não era dono do nome. Tinha outra pessoa que era dono do nome, temaki, tá? E para mim isso era muito delicado, tá? Não poder usar temaki de forma tranquila, tá? Ou seja, no cardápio ou como temaqueria, tá? Uhum. E eu fui lá falar com essa pessoa que casualmente o negócio dele ficava a uma quadra da minha loja. Isso foi incrível, né? Mas havia uma quadra. Fui falar com ele e falei, eu quero comprar tua marca. E fui lá e comprei a marca Temaki. Tá? Mas é assim, durante 10 anos, tá, nós ficamos com a marca Temaki de forma exclusiva. Mas o INPE, tá, ele tem suas leis também. Mesmo que você seja dono de uma marca, ele pode decidir que é de domínio público. E foi o que aconteceu. Então, o INPE, mas durante mais de 10 anos, Temaki era nossa. Ninguém Como podia pôr no cardápio o temaki. não, nem no cardápio, nem como marca, nem nada. Eu ia perguntar se a gente podia usar, É, que é ia a sua falar isso. marca, mas o Pois INPE é. já tirou isso daí de O você. INPE já resolveu. Mas já estamos usando já faz Mas tempo. para nós está tudo bem, tá? Fomenta o mercado também, né? Queira ou não queira. Mas para mim a preocupação era eu não poder usar. Não que Sei, outros sei. usassem. Pra não chegar em você Não, e... se outros usam, até tá fazendo divulgação para mim também. fomenta o mercado, Claro. né? Eu não tenho esse problema. E um mercado que cresceu absurdo, né? Hoje, eu tava no evento do iFood, amanhã também inclusive vou lá, é a terceira culinária mais pedida do iFood. Sim. É pizza, hambúrguer e comida japonesa. Inclui poke e tal nesse bolo aí. Sim.
O que você acha que se deve a isso, cara? Então, eu acho que o paladar, ele foi evoluindo, tá certo? E São Paulo é uma cidade, em particular São Paulo, muito cosmopolita, ou seja, ele aceita muita coisa que vem de fora, tá certo? Isso que começou no bairro da Liberdade, como restaurantes muito tradicionais japoneses, quando saiu do bairro da Liberdade, por exemplo, para Moema, para as nossas franquias, ele, digamos, ele virou, tá, propriedade do mundo. Deixou de ser propriedade japonesa. É propriedade do mundo. Tanto assim que o nosso primeiro cardápio, a gente que fez, mas o segundo, quem fez foram nossos clientes. Tá certo? De propostas. Só de feedback, Isso. só de... Colocar o abacate, por exemplo. Tá? Então, o advogado, o abacate mesmo. Isso não existia no Brasil. Não existia, não existe no Japão. Estive no Japão há um mês. Tá certo? Não existe. Nos Estados Unidos tem um pouco. É mais da Inglaterra, ou seja, isso veio da Inglaterra. Inclusive, quem sugeriu foi uma cliente nossa que morou na Inglaterra há muito tempo. E falou, ou seja, a gente não imaginava que podia, digamos, dar jogo salmão com abacate, mas dá, tá certo? Então, hoje, a gente está, digamos, já diminuiu bastante, mas no início era muito cliente, por isso que fez, digamos, uma fusion, né, de comidas, tá? E nós introduzimos o mexicano, tá certo? E, bom, aí virou que virou, mas agrada, certo? E se não agrada, é simples, nós tiramos. E também eu Excelente. acredito que realmente caiu na graça do brasileiro, né? A gente produziu o sushi brasileirado, né? Hoje o brasileiro tem essa habilidade de transformar as culinárias e colocar ali Cream cheese, né? Quem é, coloca cream cheese no sushi no Japão? Não, imagina, é pecado capital. Mas, para você ter uma ideia, nós somos famosos até no Japão. A televisão japonesa veio a fazer uma matéria, Matéria. tá? Até vou passar para vocês, ficou Aham. muito Eu legal. quero ver. É Zé, muito não- legal. O Roberto já mandou do salmão aéreo aqui já. Já mandei. Vamos Então, abrir. mas a TV japonesa, que é a TV estatal, que é a mais importante, ela mandou cameramen japoneses, tá certo? E uma pessoa que ia cuidar de toda a filmagem, para filmar dentro das lojas e mostrar o que nós fizemos com a comida japonesa. Mas do lado positivo, ou seja, Sim, sim. eles, digamos, aceitando que a comida japonesa ela tem um valor universal, mas tem que ser adaptada. É Pra bem cada legal, eu vou país, passar é. para vocês. Praticamente deu o aval ali, né, para Deu trabalhar. aval. Isso, isso. Não, e é muito diferente. Em resumo, para você entender, eu conheci o comida japonesa através da Max Place. Sim. Eu tive uma experiência fora do Brasil, trabalhei em restaurante japonês Uhum. com japonesa. Aham. Então eu tive um pouco desse, nunca fui, ainda não fui ao Japão, mas tive um pouco desse intercâmbio. E é isso, é totalmente diferente, só que até ela falava, tipo, eles acham engraçado. Uhum. Porque não é um desrespeito, teoricamente, não tá desrespeitando a cultura. Lá seria um desrespeito a algumas coisas que a gente pratica aqui, né? Claro, não, lá não. Só Lá que eles não, levam de um jeito, né? Pelo que eu vi dela, não, dela, ela leva de um jeito que sabe, tipo assim, do mesmo jeito que lá nos Estados Unidos coloca outras coisas aqui, mas não, totalmente diferente do nosso japonês. Claro. Para eles, um sushi é arte, certo? Ele não é somente juntar alimentos, tá? Então, eles têm outra concepção. O cream cheese, ele não é aceito, tá? Não porque seja um alimento ruim, porque eles comem cream cheese em outras coisas, tá certo? Mas não faz parte, digamos, dessa cultura, dessa arte que eles desenvolveram desde mais de 1000 anos, É, eu ia né? falar isso. E eles são muito bons, né, nisso, né? Não tem como falar. E o nosso sushi também é um pouco americanizado, na verdade, né? O cream cheese vem muito dos Estados Sim, Unidos, né? sim. Cream cheese é americano. Não tem jeito. Filadélfia. E você falou da fábrica, ô Gustavo. A fábrica já veio logo no começo das franquias. Você falou, puta, a gente precisa de uma fábrica. E aí a outra pergunta é nisso. Hoje acaba virando outro negócio, né? A conta da Sim. fábrica tem que fechar também. Claro. É assim, a primeira fábrica foi minha, certo? Então, eu desenvolvi, digamos, uma cozinha central. E atendi até umas 20 lojas, mais ou menos. A partir desse momento, eu terceirizei isso como se fosse uma outra franquia. Tá? Porque quando você tem uma relação de uma cozinha para um salão, tá? O salão é onde entra dinheiro. Na cozinha é onde sai dinheiro. Certo? Então você tem que ter um salão muito produtivo, digamos, para que a cozinha se sustente. Não é verdade? Quando você tem
uma cozinha que atende 10 salões, a cozinha é um negócio, tá certo? Um negócio separado do restaurante, tá? E para se ganhar dinheiro, tá? Que condições, por exemplo, eu tenho hoje a cozinha terceirizada, tem uma cozinha em São Paulo, uma em Sorocaba e uma em Campinas. Por que eu tenho 3 cozinhas? Porque se eu quero crescer numa região, eu tenho que ter uma cozinha. Maragogi vai ter outra, por exemplo. Para ele também crescer na região. Tá? Mas uma cozinha só fecha a conta? Uma cozinha, ela é como se fosse um restaurante, um a um. Então tem que ir bem no salão. Precisa trazer 10 restaurantes para fechar a conta da fábrica, da cozinha central. Com 4 já fecha tranquilamente. Tá? 4 unidades já fecha. Mas é isso, essa era a minha. Mas aí é terceirizado ou é direto? Eu não entendi Não, é essa parte. terceirizado. Ah, então teoricamente não tem esse problema, porque ele pode fornecer para você, fornecer pro Pedro, pro Paulo, para outros assim também. Não, se for franqueado, sim. Se a cozinha é exclusiva da rede. Ah, tá. Exclusiva da rede. Não fornece para outros restaurantes. Ah, mas Fornece você para uma faz a rede. cozinha também no modelo de franquia? Modelo franquia. Isso, pagar royalties também, tudo. Que Sim. sensacional. Ah, uma outra pessoa que opera não é a Max Place, virou uma franquia as cozinhas centrais. Isso, Que isso. legal. Isso. Tá? E tem um resultado bem, porque, vamos supor, se a pessoa tem que ter uma cozinha para funcionar seu restaurante, por que não abastecer franquias da Max Place, tá? Circundante, tá? Então é bom, faz muito sentido para aquele que é dono da cozinha. Então, ou seja, o franqueado que ele tem uma loja, ele também pode ser um franqueado que tem uma fábrica. Sim, pode ser. Mas pode ser que não seja o mesmo também. O cara que tem uma loja pode ser que ele não tenha uma fábrica. Sim, claro. É o que acontece, né? Aham. A maioria. Tá, mas se já tem uma cozinha na região, não, né? Ou seja, Aham. vamos supor, se você me fala assim, eu quero abrir Rio de Janeiro. Bom, tem que ter uma cozinha, tá certo? Porque não vou mandar alimento de São Paulo para Rio de Janeiro. Era uma pergunta que eu tinha também, tipo, E aí não você vai ter que faz pensar em sentido. crescer, ou seja, você já não é mais um operador de restaurante, não, você vai ter que ter cabeça de ser um franqueador, tá? Então, também são outros requisitos que a gente pede para... Gustavo, desculpa se. Fala. Eu vou fazer de novo a pergunta que eu não entendi 100%. Claro. Então vai, você tá abrindo unidade lá em Maragogi. Sim. Parabéns, viu? Que lá é maravilhoso. Né? Cara, você precisa montar uma cozinha lá também. Uhum. Quem que monta essa cozinha? É um outro franqueado? Não, é o mesmo franqueado, tá certo? Que vai montar a loja, vai ter a cozinha anexada à sua. Como um restaurante com cozinha. Entendi. Tá. Eu tava achando que a cozinha, exemplificando, só fosse algo totalmente separado, entendeu? Tá? Então não, a cozinha meio que ela sempre caminha junto com uma loja. Isso. E aí, por isso que eu perguntei, teoricamente, pra equilibrar bem. Então, um exemplo, 1 para 1 já paga a conta. No caso de um restaurante, sim. Tá? Tipo, pra essa cozinha, Claro. teoricamente, ele consegue chegar no ponto de equilíbrio ali. O que tem, vamos supor, um decréscimo de rendimento é quando tem 2 unidades para ter, porque ele tem que atender fora, tá certo? 2, 3. A partir de 4 já começa de novo a dar lucro, Entendi. tá? Então, como tudo, vamos procurar o equilíbrio. O que significa o equilíbrio na cozinha? 4 unidades atendidas. Pelo menos 4 unidades. Isso. Então, o meu franqueado de Maragogi, ele vai ter que ter isso na cabeça. Tá E ele certo? só pode fornecer pra Max Place. Só pode Pra fornecer você não ter uma outra concorrência e não perder o foco. Sim, mesmo porque... Porque não pensando como um franqueado, cara, eu vou querer que abra mais loja. Por quê? Pô, vai crescer Claro. a marca, minha cozinha vai fornecer mais, vai rentabilizar mais a cozinha. Sim, isso é um benefício, obviamente. Tá? Ou seja, a pessoa vai pensar em ter mais lojas, mas tem outros detalhes também que fazem parte, digamos, do aspecto sanitário. Tá? Mesmo sendo um restaurante japonês, os ingredientes são diferentes, Sim. certo? E uma das coisas que mais tem que tomar cuidado numa cozinha é a contaminação cruzada, certo? Então, vamos supor, eu deixei de vender um produto que era maravilhoso, que continha amendoim, certo? Porque por mais que coloque no cardápio, contém amendoim para aquelas pessoas alérgicas, eu não posso garantir que dentro da minha cozinha não houve uma contaminação. Entendi. Então, se eu atendo outro restaurante que vende algum produto que pode ser alergênico, certo? Glúten, né? Dá um exemplo sim, assim. tá? Ou posso misturar de repente alguma coisa com o meu cardápio vegano, que tenho que tomar muito cuidado para que nenhuma contaminação aconteça. Tá? Então, atender outros restaurantes fora da rede pode trazer essas dificuldades, digamos, de contaminação cruzada. Tá? Não que vai fazer mal para as pessoas, digamos, no geral, mas se fizer mal para uma,
tá? Então, você pode ter problemas, tá? Então, inclusive, a prova está que nós deixamos de vender produtos muito bem vendidos por conter coisas que poderiam causar alergia. Né? E aí a fábrica, então, os franqueados hoje, eles têm que comprar os itens que são receitas, eles têm que comprar da fábrica, né? É basicamente Sim, isso. Os homologados. Isso. O salmão que eles compram de fornecedores homologados fora da fábrica. Ah, tá. O que ele compra na fábrica hoje, por exemplo, seria shimeji, já Shimeji, pronto, cozido, Camarão, temperado. xari, o arroz, né? Entendi. Entendi. O restante que já vem direto do fornecedor, ele compra direto do fornecedor e Isso. segue dessa maneira. Isso mesmo. É boa. É tipo laranja, um exemplo, morango, essas coisas, por você isso. pega ali na regional. Você não... Exato, esses são fornecedores aleatórios. Então Tá? enxuta a fábrica também, né? Teoricamente. É bem enxuta, sim. 20 metros quadrados atende 50 lojas. Legal. Cara, que sensacional. É. Não, e uma coisa que eu queria falar até é, meu, vocês têm quase 20 anos aí, então até você falou várias coisas que você foi aprendendo, foi mudando, foram errando, mas vocês são muito rápidos nisso. Você Sim. pode falar, tipo, qual que é o segredo aí pra ter mais de 20, quase 20 anos aí de franquia, porque a gente vê muitos que crescem, fazem um crescimento absurdo, o pessoal foca em taxa de royalties tal, mas não no longo prazo. Teve um recente do influenciador que ele abriu uma franquia lá, se ela vendeu 100, já não tem mais. Uhum. Entendeu? Sim. Você pode dar um exemplo de como se manter nesse mercado aí? Ele ganha só na taxa de franquia, né? É, entendendo? Cresce o olho, sabe? Mas você que é Quer um cara vender vivido, franquia só pra entrar aquele dinheiro você de sabe taxa. que não é assim, cara. Que vai ter crise, vai acontecer isso, vai vir uma pandemia, greves. Você tem que passar. E o franqueador que eu vejo, assim, no franqueador até pra vocês, é isso. É um cara que vai dar o suporte. É um cara que não vai estar focado só ali no resultado, mas não, cara. A gente vai construir algo de longo prazo. Uhum. Veja bem, a preocupação quando você é franqueador tem que estar no franqueado, não na franqueadora. Tá? E falo isso assim com total tranquilidade, tá certo? Nós temos uma marca, tá? A franqueadora ganha dinheiro, tá? Comercializando a marca, seja por taxa de franquia, taxa de renovação, royalties, ou com fornecedores, digamos, que utilizam a marca e que dão um benefício econômico para a franqueadora, certo? Uhum. Nós temos vários fornecedores, não posso falar, mas Claro. temos vários fornecedores. Mas parte do que a franqueadora recebe sempre vai para o fundo de marketing, que não é administrado pela franqueadora, é administrado pelo Conselho de Franquias, certo? Por quê? Não que sou bonzinho, aliás, eu sou bonzinho, mas não é por isso, tá certo? É porque eu tenho que favorecer minha marca, tá certo? Ou seja, eu não posso considerar que o dinheiro que a minha marca gere é para o Gustavo. O dinheiro que a marca gera é para a marca, sabe? E para ela crescer. Nós falamos de Covid várias vezes, mas antes do Covid nós tínhamos mais de 80 unidades, certo? O Covid, ele fez um estrago, digamos, não apenas na nossa rede, mas em muitas redes. Sim. Tanto assim que grandes redes saíram, tá? Tipo Starbucks, tipo Subway, nós temos aí vários Monitoram, exemplos. né? Tá? Então, mas a gente segurou aí, tá certo? E agora estamos voltando a crescer. Tá? Então, eu não posso estar pensando, se eu pensasse somente no bolso do Gustavo, não existiria mais Quer Marketplace. falar Faz isso, a tempo. Max não estaria aqui, Não, cara. faz tempo que não estaria aqui. Aliás, antes da pandemia não estaria aqui. Tá certo? Por exemplo, nós patrocinamos a seleção brasileira nas eliminatórias de 2016. Tá? E o dinheiro não saiu do marketing, o dinheiro saiu da franqueadora. Por quê? Porque quando eu digo, Gustavo quer associar Marketplace ao futebol, eu não posso obrigar uma franqueada a fazer isso. Que às vezes não fecharia conta pra ela, né? Mas com certeza não, porque foi um investimento muito alto. Mas a nossa ideia era, depois disso, continuar com o Campeonato Paulista e assim por diante. Só que o Conselho de Franqueados tomou a decisão de não dar essa continuidade. Está tudo bem, mas nós fizemos a nossa parte, digamos, mostramos que isso podia dar certo, como efetivamente deu. Tá certo? Aparecer lá nas publicidades estáticas, tá? O Neymar na frente e o Max Place atrás. Digamos, foi bem legal, tá certo? E muita gente entrou em contato, muita gente... Houve um movimento legal. Até hoje aqui nesse podcast vai pra internet agora, vai voltar à tona isso. Pois é, tá lá. Você pode falar quanto que foi? Foi mais de R$ 1 milhão na época. Que estamos falando de $1 aí a 2. Saudades. 500 Saudades. milhões. Nossa, Mas é cara. assim, se você tem, digamos, se você é um empresário e tem uma marca e tudo, tá? Tudo que você fizer para a marca é investimento. Tá certo? Claro que você tem que procurar lucro, mas
Muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá certo, como qualquer investimento, certo? Tá? Uhum. Eu sei de muitos franqueadores que ele até tem receio de fazer esses investimentos porque podem perder dinheiro. Bom, é isso mesmo, podem perder dinheiro. Negócio é assim, É não isso, tem como. podem perder dinheiro. Tá Se certo? tivesse garantia, se tiver garantia de negócio que dá certo, você me fala. É claro, com certeza, tá? Abre uma Marketplace. Tá? Mas é isso, tá? Então, eu acho assim, nós como franqueadores, não somos franqueadores puros, tá certo? Então, tudo que a gente faz é pela marca. Isso envolve também cuidar dos franqueados, envolve cuidar do marketing, envolve cuidar de uma série de coisas. Por exemplo, nós estamos agora numa campanha forte para novas unidades, tá certo? Nós vamos concentrar nessa região aqui, tá? Região de Campinas, região de Sorocaba, porque temos as cozinhas já, nós nos preparamos para isso, tá certo? Uhum. E obviamente São Paulo. Tá? Isso que nós vamos concentrar nossos esforços. Tá? Então, quem faz o investimento nisso não é o marketing, é a franqueadora. Tá certo? Porque o resultado imediato é para a franqueadora. Uhum. Obviamente, há um resultado secundário, tá? Porque mais loja significa mais poder de marca, significa mais poder de negociação, tá certo? Significa mais conhecimento das pessoas, tá? Sobre a marca. Tá? Vai ter um benefício secundário, mas nós entendemos que esse investimento é da franqueadora e nós não pedimos um centavo para o marketing. Entende? Legal. Pô, Inte- parabéns, cara. Não, Parabéns. Isso é visão de longo prazo, né? sim. Não deixa de ser visão de longo prazo. Eu não pretendo transcender a Marketplace. Eu quero que a Marketplace me transcenda. Ou seja, Sim. que alguém venha depois, certo? Seja da minha família, seja Aham. de outro lugar, né? Mas que continue com esse projeto que acho, Eu claro, é partilho meu do seu projeto. pensamento, cara. Eu nunca montei empresa pra mim, eu monto empresa pros outros. A ideia é que, né, a gente tem um tempo aqui nesse plano. E a gente, Sim, quando for, que ela continue, que ela prospere. exatamente. E parabéns, viu, Gustavo? Eu queria só falar que, cara, que honra conversar com você e ver Puxa, o empresário é honra humanizado minha. que você é. Tá, Né? obrigado. Porque muitas vezes o pessoal fica só naquela de lucro, lucro, lucro. Para mim tem que ter um olhar meio equilibrado. Muitas vezes você foi contraditório nessa parte de lucro, Uhum. tirando do seu justamente para pensando no longo prazo para a marca conseguir sobreviver. Porque Exato. empreender no Brasil não é fácil. Exatamente. A marca é uma questão de vida ou morte, isso que você sempre fala. Não apenas para mim. Eu tenho funcionários, tenho fornecedores, tenho franqueados. Então a marca é uma questão de vida ou morte. Eu tenho que cuidar. Perfeito. Cara, excelente o nosso bate-papo. Eu tenho uma última questão que eu queria te trazer aqui para saber a sua opinião. Sim. Hoje aí para ter uma unidade, né, de uma franquia, o que 300 a 500, você falou, né? Sim. 300 a 500 mil. Hoje tá mais difícil prospectar investidores com a condição econômica do país. Às vezes o cara vê que deixar esse dinheiro em algum outro lugar é mais vantajoso, hoje uma renda fixa e tal. Sem Você, dúvida. você passou por vários momentos aí da economia. E Pode você crer. acha que esse é o momento mais desafiador nesse sentido? Sim, sim, porque a taxa de juros, do jeito que está, em 15%, tá? Sendo que a possibilidade de obter mais do que isso, né? Tá? Isso trava um pouquinho, digamos, o interesse de investidores, tá? Muito mais assim de perfil médio que a gente procura, Uhum. certo? Não, se a pessoa tem 500 mil reais, digamos, ele sabe que sem fazer nada, aí vai ganhar 75 mil reais no ano. Tá? Sem fazer nada, ou seja, ficando na casa e olhando para o celular como que está, digamos, todo, cresceu, cresceu. Tá? Então, isso sim é desafiador, mas é fase. Eu ia falar. Tá? Tudo passa. Tudo passa. Tá? Nós também pegamos taxa de juros até mais alta de 15% e taxa de juros 4%, ou seja, negativas em relação à inflação. Tá? E aí havia dinheiro para todo mundo, certo? Tá? Você jogava dinheiro para cima. Bons tempos. É, uns tempos. Tá? Mas é tudo cíclico, tá? A economia é cíclica. Taxa de juros de 15% não dá muito para sustentar por muito mais tempo. Eu acho que talvez mais um ano. E olhe lá, cara. E olha lá. Tá? Porque não esqueçamos que o maior devedor é o próprio governo, né? E o governo tem que fechar as contas dele. Tá certo? Tu vê que o Brasil é um país espetacular, né? Maravilhoso, tá certo? Com muitos recursos. Mas não dá para jogar fora os recursos, né? Eu acho que isso daí não vou entrar
na parte política, mas isso aí é uma questão de patriotismo, não tem que cuidar do país também, Claro. tá certo? E todos temos que cuidar do país. Tá? Hoje, o pequeno empreendedor, certo? O médio empreendedor é a base da economia, é o que mais emprega, tá certo? E o que mais sofre, porque se ele vai bem, o governo é parceiro, tá certo? Ele gosta que o empresário vai bem. Mas se ele vai mal, é problema do empresário, né? Tá? Então vocês viram vilão, né? Sim, vira um sócio só para na boa, né? Tá? E acho que isso daí tá, está muito vinculado a essa taxa de juros exorbitante, que quando começar a cair, o dinheiro também vai começar a aparecer com mais fluidez. Teve um especialista em investimento que veio aqui que ele falou, ele deu essa opinião, cara. Uma taxa de juros tão elevada torna o país improdutivo, né? O cara não vai querer tirar o dinheiro da conta dele para ir botar num restaurante, uma franquia, para que ele tenha que trabalhar, entre aspas, né? Sim, não vai querer se ele só pensa no dia de hoje, Sim. tá certo? Porque se ele pensar no futuro, ele vai tirar muito mais que 15% tendo um restaurante, propriamente, tá certo? Exatamente. Então, é que é assim... Ele pensa mais, né? Daí. sim, é aversão ao risco, né? Ou seja, tenho 75 mil por ano seguro ou 100 mil que não sei se vai acontecer, não sei. Tá certo? Talvez essa É seria... que isso, falando de análise financeira, na teoria é exatamente isso. Mas tem outras coisas que nem se comparam. Se a gente for ficar muito nessa, né? Vamos dizer, um movimento desse, teoricamente, todos os investidores que estão com grana ali não vão ter um restaurante para ir comer. Não, Para ir gastar o dinheiro. Claro, claro. Não, a Entendeu? economia tem que se movimentar, né? Tem que se Sim. movimentar. Tá? E por isso, eu digo o que faz. Hoje em dia nós estamos sentindo um retorno do investimento, mas não porque ele está achando que 15% de juros ele pode melhorar isso daí. Um retorno da Covid, porque durante a Covid houve, digamos, uma retração enorme. Tá? As pessoas que tinham dinheiro seguraram. Tá? E a Covid passou, mas ainda o sentimento de que alguma catástrofe pode acontecer faz que as pessoas não queiram investir. Mas isso já está mudando. E nós sentimos isso a partir do segundo semestre de 2024 e plenamente agora em 2025. Ou seja, há interessados que antes não vinham. Tá? E eu tenho essa ideia. Tudo bem, se a taxa de juros fosse, razoavelmente 6, 7%, teríamos muito mais. Mas, se Deus quiser, no ano que vem, esse panorama vai mudar. Cara, muito bom. Obrigado pela sua presença, cara. Imagina, Passou voando o tempo. Foi um prazer. Tenho muitas coisas que quero conversar ainda com você, com Claro. o Roberto. Se eu pudesse ficar 24 horas nesse podcast, cara. Tem tanta, mas nossa, tanta história, tanta. Acho que o trabalho de vocês é muito legal, que vocês pegam diferentes pessoas, né, diferentes ideias, mentalidade, né? E ser empreendedor é isso, não é um livro, tá certo? Que você possa dizer, é o livro, é a Bíblia do empreendedor. Não, você tem muitos livros, tá certo? Porque tem muitas pessoas diferentes. Tá? Cada pessoa enxerga de uma forma diferente o que é ser empreendedor, né? Perfeito. E, cara, tem um presente aqui pra você, esse mesmo. Esse daqui é o nosso, não é pra fazer propaganda ou em cima da Max, é porque pra você saber que isso daí foi Imagina. inspiração Imagina. para o nosso restaurante também. Não, eu consumo em outros restaurantes japoneses. E eu né? queremos saber a sua opinião também, Claro. entendeu? Acho que ele deve analisar o tempo todo a concorrência, velho. Tem um pro Não. Roberto também. Sim. Agradecer o Roberto ter acompanhado também, cara. E parabéns, que história maravilhosa de vocês. Muito obrigado. Diretor dele, agora diretor. É. Parabéns. Você vê que, poxa. E tem mais presente, né, Pedrão? Manda Traz aí. os patrocinadores É. aí, ó. Opa. Cervejaria Germânia. É muito bem-vindo isso aqui. Olha lá. Conheço a Germânia, ela é fantástica. Conhece já? Conheço. Ó. A fábrica é aqui em Vinhedo. Verdade, até nas unidades aí, pensando no Tem futuro, colocar shopping, dentro das Germânia, unidades, estamos com vários planos aí. Muito bom. Muito bom. E você, eu vi que é um cara que veste a camisa da empresa mesmo, mas a gente tem um presente também da Consolatio aí, que é Opa. nosso patrocinador, camisa lisa, básica, Sério, que Olha lá. legal. É. Eu camisa com tecnologia. Tecnologia. vi, nossa, achei extraordinário. É. Ela é super fresca, cara, Não leve. precisa passar. Quando você vier do Uruguai pro Brasil, Brasil pro Uruguai, fica tranquilo que você só Só joga na mala, né? joga na mão. Não precisa jogar também, né? Bota dobradinha ali, depois só dá um tchan e Muito já legal. era. Muito Obrigado, legal. Consolatio. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado, Consolatio, sim, também. Germânia. E seu restaurante, como se chama? Cato. Cato. Cato Japa. Ah, muito bem.
Bom, tem no meio meu sobrenome Toja aqui. Sou Aí, ó, Toja, tá vendo? Tô sentindo que vai dar negócio, hein? Verdade. Tô vendo agora. É. Não foi pensado nisso, É, tá? sei. Ó, pra você ver ó, o logo aqui, ó. Eternizado o Que K bom, aqui, ó. que legal. Que legal. Gustavo, recado quer dar pra alguém? Ou acho que já falou bastante coisa legal? Se quiser, fica à vontade. Fazer o Não, jabá. Mais que nada agradecer a oportunidade, porque acho que é importante que outras pessoas tá, que estão pensando de repente investir em um negócio ouçam diferentes vozes, digamos, tá? E acho que a nossa experiência tem sido uma experiência muito interessante, tá certo? Aí praticamente 20 anos no mercado e sempre inovando. Então, acho que é mais isso, né? Ou seja, sempre dá medo, tá certo? Você investir dá medo, tá? Sempre você tem que fazer um esforço, sempre tem que fazer um sacrifício. Mas se você tem um sonho, você tem que aterrissar esse sonho, tá? Porque senão sempre vai ficar no sonho, tá? E você vai ficar sempre na mesma, não vai mudar nada na sua vida. Então, sem fazer loucura, você tem que fazer, digamos, o seu. Vamos dar esse passo aí. Perfeito. Agradecer mais uma vez aos nossos parceiros aqui. Teve QR Code deles passando aí na tela, tem link na descrição, enfim. Fala que viu aqui que tem condição especial. Como o pessoal quer ser franqueado da Max Place? Procura onde? Bom, ele procura dentro do nosso site, tem uma aba, abra sua franquia, vai preencher um formulário pequeno, certo? Com alguns dados pessoais. Esse formulário vai chegar para o Roberto, que vai entrar em contato rapidamente. Aí vamos fazer uma entrevista, certo? E se tudo correr bem, porque não é somente o dinheiro, né? Ou seja, isso é importante, obviamente. Se tudo correr bem, então em 3, 4 meses tem sua loja aí aberta. E eu fiz esse processo, hein? Entrei lá no site, que eu queria me aproximar aí, conversei com o Roberto. Legal. Entrei Vai lá, abrir franquia da Max Place? Vitor? vamos pensar aí, né? Vamos Tem ver o o que vai... Toja no meio, calma que vai dar negócio. Vamos fazer negócio, mas eu queria, de fato, me aproximar e trazer vocês pra cá e... Não, foi um prazer. Então o Foi processo legal, funciona muito certinho, divertido. ó lá, mais uma validação aí, ó. Não entrega como a gente consegue os convidados aqui, não. Mas é isso, obrigado Gustavo, obrigado Roberto, obrigado aí a Max Place pela participação. E é isso, né? Mais algum recado? Não se esqueçam de se inscrever no canal e semana que vem estamos de volta. É isso, então solta a vinheta aí, produção. Valeu, tchau, tchau.